Bem-vindo ao meu ateliê. Hoje nós vamos costurar essa sainha godê infantil. Então agora a gente vai começar colocando o tecido na mesa. Pega o tecido, vamos dobrar na largura, auréola com o lado avesso para fora. Coloca na mesa, vamos posicionar o molde. Nós vamos cortar esse molde aqui 2 vezes, então eu vou posicionar, riscar, depois tirar e posicionar ele novamente, riscar de novo. Então essa parte vai ser a frente, porque tá sem costura, né? Tá com a dobra aqui. E essa, posicionando assim, a gente economiza tecido. E a gente pode fazer com as costas com costura. Para facilitar, pode alfinetar o molde no tecido também, se preferir. Esse aqui é o cos. A gente precisa dele 2 vezes. Então já vou posicionar ele aberto aqui na dobra, economizando assim uma costura, né? Ele na dobra já vai sair frente e costas. Então tá aqui. Saia frente, saia costas, cos, frente, costas. Agora vamos cortar. Corta bem em cima da linha. Aqui eu vou tirar esse pedaço que é da auréola, que fica branco, às vezes, não fica tão bonito. Costas, frente, cos. Então, temos todas as partes cortadas, agora a gente vai costurar. E as costas com costura no meio, eu vou alfinetar essa parte para poder fazer a costura aqui do meio das costas. Depois a gente vai costurar costas na frente. Então aqui a costura com um pezinho, 1 centímetro de costura, sempre arrematando no início e no fim de cada costura. Agora temos uma costas inteira. Vamos costurar frente e costas por uma das laterais. Acerta direitinho. E faz a mesma costura, igual, né? Retrocesso no início e no fim. Agora, essas 2 costuras que a gente acabou de fazer, nós vamos passar overlock nelas pra gente poder costurar o cos na saia. Agora nós passamos os overlocks aqui, né, nas 2 costuras, e a gente vai fazer um ponto de encolha nessa parte toda aqui do cos, onde a gente vai pregar o cos. O ponto de encolha é um ponto com tamanho maior. Então aqui na minha máquina é 5, mas você pode pôr, tem algumas máquinas que vão só até 4. Então sem arremate, sem retrocesso no início e no fim, passar uma costurinha ao redor da cintura toda, onde vai ser pregado o cos. E pode ser uma costura com menos de 1 centímetro, uma costura mais na borda. Na
na hora de tirar, não arremata e deixa uma linha grande para ela não escapar. Agora nós vamos voltar lá para a mesa para encaixar o cos aqui. Então aqui, ó, eu peguei a saia, estiquei ela pra gente ver o tamanho que ela tem que ficar. Ela tem que ficar do tamanho exato do cos. Aqui tá faltando um pouquinho. Antes do ponto de encolha faltaria mais ainda, mas o ponto já na hora que costura ele já encolhe um pouquinho. A trama do tecido ela fica firme, né, e dá uma franzidinha. Mas aí essa parte que tá faltando, a gente vai pegar uma das linhas que sobraram aqui, ou de cima ou de baixo, qualquer uma, e com cuidado para não arrebentar, puxar para franzir. Aí eu posso já olhar aqui, ó, o tanto que eu vou precisar. Vou diluir esse franzido ao longo da cintura toda. Esse tanto aqui, ó, já vai ser suficiente, só que aí a gente vai puxar. Vou puxar um pouquinho do outro lado também. Então agora a gente vai encaixar o cos na saia. E o cos a gente vai encaixar ele dobrado, fazendo uma canaleta para passar o elástico. Essa é a maneira simples de fazer o cos, de pregar o cos na saia. Tem outra maneira de fazer que é o cos embutido, que aí a gente faz duas costuras e não fica parecendo o overlock. Eu vou ensinar essa maneira hoje. A gente vai alfinetar até o final, dobrando sempre bem certinho, acertando as viradinhas. Tudo encaixadinho aqui, ó. Nós vamos pra máquina passar uma costura aqui. Então, essa costura com um pezinho de máquina, 1 centímetro de costura e arremate no início e no fim. E agora vamos overlocar essa costura também. Então agora a gente vai pegar o elástico para passar dentro da canaleta. Como essa saia aqui é uma saia de 6 anos, a cintura de 6 anos dentro da tabela que eu uso é 58 centímetros. A gente pega 58 centímetros menos 15% para saber o tamanho do elástico que a gente vai usar. Então, nesse caso, 58 menos 15% é 49 centímetros. Deixar uma sobrinha de uns 2 centímetros para costura. E aí a gente já pode passar o elástico, pega um passador de elástico ou um alfinete e passa o elástico aqui dentro. Sempre tomando cuidado para ele não virar. E para ele não escapar ali da ponta. Então, quando chegar próximo da ponta, ó, pode pôr um alfinete para segurar, terminar de passar o resto. Tiro o passador, e o alfinete também para segurar. Passado o elástico na canaleta, a gente vai costurar essa parte, essa lateral aqui, já tudo junto. Alfineta bem certinho aqui para não ficar dando dente, não desencontrar uma parte da outra.
Põe bem juntinho. A gente alfineta toda a lateral. Então, nós passamos o elástico, vamos alfinetar aqui certinho. Cuidado para não dar dente aqui, põe bem certinho. Alfineta toda essa lateral, nós já alfinetamos toda essa lateral. Aqui na barra casou certinho, mas pode acontecer de não casar, porque a costura aqui pode ficar um pouquinho mais funda do que a outra, enfim. Por isso que a gente deixa a bainha para fazer por último, que ela fica mais bonitinha, né, toda feita direto. Então nós vamos lá para a máquina fazer essa costura. Então nós vamos fazer a costura aqui com o pezinho de 1 centímetro, para poder passar o overlock aqui depois. Então eu vou lá na máquina passar esse overlock e voltar pra gente fazer a bainha. Então nós vamos fazer a bainha toda, começando de alguma costura para o arremate ficar mais escondidinho. E eu coloquei um pezinho mais fininho. E para fazer esse tipo de acabamento, principalmente bainha 360 graus, igual essa bainha godê, a gente vai fazer ela fininha, bem fininha, e um pezinho mais fino ajuda. Fica mais fácil de fazer a costurinha bem em cima do overlock. Tá? Para ela não ficar virando ao redor da saia toda. Então a gente vai dobrando e costurando, dobrando bem fininho. Não chega a ser uma bainha de lenço, mas uma dobrinha de 1 centímetro mesmo. Então a saia tá pronta, eu fiz a bainha toda, né? E a gente pode deixar ela simplesinha assim, mas nos meus cursos eu sempre dou uma incrementada nas peças, então nós vamos colocar um grilô, e como ele é de cor diferente, nós temos que trocar a linha de cima, porque ele vai ser pregado aqui por cima. Então em cima vai ficar a linha vermelha e embaixo a linha preta mesmo. Eu sempre ensino um truque, que é de trocar a linha dessa forma. Cortar a linha aqui, dar um nozinho simples e puxar, para você não ter que passar a linha toda de novo na máquina. Ela já tá enfiadinha, já tá regulada, só puxar a linha e pronto, trocou. Agora a gente vai posicionar o grilô em cima da linha, começando da costura do meio das costas, para essa emenda ficar menos aparente, mais escondida. E eu gosto de pregar o grilô em cima da costura. Tem gente que gosta de pregar mais na beiradinha. Pode escolher, eu gosto de tampar a costura. E com esse pezinho fininho também. Com o pezinho grosso você não vai conseguir pregar, porque as bolinhas elas vão entrando aqui. O pezinho fino, ele auxilia a ficar mais distante. Mesmo assim a gente vai ter que ir, às vezes, tirando a bolinha aqui da frente. Então, tá pronta a nossa sainha.